Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Na última aula, nós começamos a falar sobre equações do primeiro grau. E eu quis mostrar para vocês que equações do primeiro grau, o objetivo dela é buscar um equilíbrio entre as duas partes que compõem essa equação, né? Então, aqui eu tenho dois membros sempre. O primeiro membro, que é o que fica do lado esquerdo do sinal de igual, e o segundo membro que fica do lado direito do sinal de igual. Então, a gente sempre busca um equilíbrio entre esses dois membros. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 mais 8. 6 mais 8 é igual a 14. A partir de agora, dessa aula, a gente vai começar a procurar a raiz ou a solução de uma equação de segundo grau. Raiz ou solução são sinônimos, tá? São termos semelhantes. Quando eu falo acha a raiz da equação ou acha a solução da equação, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Então, aqui, eu tenho aqui 6 mais 8 igual a 14. Isso aqui é uma coisa conhecida. A gente consegue ver o que está acontecendo. A gente sabe quem é o 6, a gente sabe quem é o 8. A gente sabe que a soma dos dois é 14. Isso aqui é uma expressão numérica. Agora, a partir do momento que eu pego esse 8 e tiro ele, tirei esse número 8 e coloquei 6 mais alguma coisa que eu não conheço é igual a 14. Então, eu estou omitindo um termo. A partir do momento que eu omito esse termo, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar para não ficar esse vazio. E o que a gente coloca no lugar desse termo que a gente omitiu? Uma letra. Na maioria das vezes, vocês vão ver que a letra que aparece é a letra X. Mas não é sempre isso que acontece. Pode aparecer o Z, pode aparecer a letra T, a letra Y, pode aparecer qualquer letra do alfabeto. Usualmente é o X que aparece. Na maioria das equações que vocês vão ver, vai aparecer a letra X. Mas não significa que é apenas o X que representa esse número que a gente não conhece. Então, vamos lá. A gente excluiu aqui o número 8 e colocou o X no lugar. Então, 6 mais algum número que eu não conheço é igual a 14. Mas a gente, né, fazendo de cabeça a conta, sabe, até mesmo porque a gente apagou aqui, que esse X entrou no lugar do 8. Então, olha, isso aqui virou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde o X, que é a letra, eu vou chamar de incógnita, que é aquilo que a gente quer conhecer, o termo desconhecido, e o número que nós eliminamos, ou seja, esse 8 que foi substituído por X, a gente vai falar que é a solução da equação. É a solução ou a raiz. Então, a partir do momento que a gente falar X é igual a 8, então a gente está estabelecendo que a solução dessa equação é quando eu coloco o 8 no lugar do X. Então, achar a raiz é achar a solução, o valor do termo desconhecido. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. O passo a passo para a gente descobrir esse termo desconhecido. Porque tem equações que são simples, tipo essa daqui. Mesmo se eu não desse essa parte de cima, se eu colocasse assim, 5 mais x é igual a 7. Então, eu sei que um número somado a 5 vai dar 7. Então, de cabeça, a gente consegue falar o quê? O 2, né? 5 mais 2 vai dar 7. Então, é um número que a gente consegue reconhecer de cara. Mas a gente vai ver mais para frente que nem todas as equações vão ser simples assim de se achar. Então, vai ter um passo a passo para isso acontecer. Antes de chegar nesse passo a passo, a gente vai ver algumas coisas, algumas propriedades. Primeiro, equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que possuem a mesma solução. Por exemplo, o x mais 8, que dá 13, a solução é o quê? X igual a 5. Agora, aqui era, desculpa, é um 7 que entra aqui. Agora, eu tenho aqui x mais 1 mais 7 é igual a 13. 1 mais 7, eu sei que é 8. Então, continua na equação aqui de cima. X mais 8 é igual a 13. Então, a solução continua sendo 5. Agora, olha esse aqui de baixo. 7 mais um número que eu não conheço é igual a 12. Que número somado a 7 vai dar 12? De novo, 5. Então, eu posso dizer o quê? Que essas três equações são equações equivalentes. Por quê? Elas possuem a mesma solução. Ok? Então, toda vez que eu tenho
equações em que a minha solução, o valor do meu x, a minha raiz, são as mesmas, então eu vou dizer que as equações são equivalentes. Então, ó, achar a solução, achar a resolução, achar a raiz da equação é sempre achar o valor que corresponde àquela incógnita que a gente não consegue enxergar aqui, o número que a gente não enxerga aqui. A gente sabe que aqui existe um número que substitui. Que número é esse? É o 5. Então, isso aqui é a raiz da equação. A raiz da equação, a raiz da equação. E o que é a equação do primeiro grau? Por que o nome é esse? Equação do primeiro grau. Porque o expoente da minha incógnita é y. É 1. Então, olha aqui para esse x. Esse x, o meu expoente é 1. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Qual é a minha incógnita aqui? X. Aqui, olha só, a minha incógnita é y. Mas o expoente do y é qual? É 1 também, ó, tanto desse quanto desse. Então, a minha equação do primeiro grau. Aqui, ó, minha incógnita é o z. Qual é o expoente dele? É 1. Então, isso também é uma equação do primeiro grau. Tanto o x, quanto o y, quanto o z, eu vou chamar de incógnita. Ou eu vou chamar também de variável. Por que é variável? Porque essas letras é que vai variar o valor, tá? Então, aqui eu tenho uma variável que é y, uma variável que é o z, uma variável que é o x, tá? Uma incógnita que é o x, uma incógnita que é o y, uma incógnita que é o z. Então, a gente está vendo ó, que existem termos que a gente pode chamar de sinônimos, né? Para corresponder à letra que existe nessa equação, ok? Então, ó, vamos lá, recapitulando. Nós temos equações equivalentes, são aquelas que possuem a mesma solução, e uma equação ela é do primeiro grau quando o expoente da minha incógnita ou quando o expoente da minha variável é 1. Beleza? Bom, a partir de agora, a gente vai no que realmente interessa dentro disso tudo, que é a resolução de uma equação do primeiro grau. Como que a gente faz para resolver uma equação do primeiro grau? Achar a resolução, achar a solução, achar a raiz, é achar o valor da minha letra. Então, é isso que a gente tem que achar, o valor da letra. Então, aqui, todos eles, eu estou usando a letra X, mas como eu já falei, poderia ser qualquer outra letra. Poderia ser Z, poderia ser Y, poderia ser qualquer outra letra no lugar. Mas a gente está usando X. Algumas equações aqui são simples. Por exemplo, eu tenho aqui um número que eu não conheço, que eu vou tirar 3 e vai dar 7. De cabeça a gente consegue pensar nisso, né? Que número que eu tiro 3 dá 7? O 10. Aqui também é bem simples. Que número que somado a 4 dá 9? 5. Que número que multiplicado por x, por 5 dá 30? 5 vezes quanto dá 30? 6. Que número que eu divido por 2 dá 7? 14. Mas depois a gente vai ver que vai começar a ficar um pouquinho mais complicado da gente descobrir esses números de cabeça. Então, existe um passo a passo para a gente poder achar o valor desses números. Então, o objetivo não é achar a letra. Se eu quero achar o valor da letra, então, eu tenho que buscar isolar essa letra, deixar ela sozinha, de um lado da equação. Normalmente, a gente sempre vai deixar a letra do lado esquerdo. Então, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. De um lado, letra, do outro lado, sinal de igual, o número. Então, o objetivo vai ser sempre esse. De um lado, a gente vai deixar a letra, do outro lado, a gente vai deixar um número. Então, aqui, olha só, eu tenho uma letra, um número. Vem o sinal de igual. Do outro lado, eu tenho um número. Então, olha, quem é que está errado desse lado? Desse lado não tem que ter só letra? O errado aqui, o que está aqui errado, o que não pode estar aqui, é o menos 3. Esse menos 3, então, eu vou mudar ele de lugar. Eu vou falar, olha, você não pode ficar aqui, você tem que passar lá para o outro lado, para o lado dos números. Então, eu tenho um lado que é só letra, outro lado que é só número. Você tem que sair daqui. Você tem que ir lá para o lado que é só número. Aí ele vai falar, tudo bem, eu vou. Só que eu vou chateado.
Então, eu vou de cara feia. Se aqui eu tô feliz, aqui eu vou de cara feia. Ele vai mudar. O que que mostra a mudança de um número? O sinal dele. Então, ó, desse lado, o x fica. Aí eu coloco o sinal de igual. O 7, ele não mudou, ele continua aqui. Esse menos 3, ele mudou. Se ele era negativo, ele passou a ser positivo. Agora eu vou somar. 7 mais 3, 10. E não foi isso que a gente... não foi essa conclusão que a gente chegou lá no começo? Que um número menos 3 igual a 7 não é o 10? Então, ó, tá aqui a solução. Bora continuar fazendo os outros exemplos para ficar bem claro qual é o passo a passo. Então, mais uma vez, ó, de um lado tem que ficar só letra, do outro lado só número. Então, ó, quem é o intruso aqui? É o mais 4. Mas lembra que eu falei? A partir do momento que ele muda de lugar, ele também tem que mudar alguma coisa. Essa coisa é o sinal. Então, aqui ele é positivo. Quando ele vai mudar de lugar, ele vai passar a ser negativo. Então, ó, o x ele não saiu, ele continuou. O sinal de igual eu coloco, o 9 continua no mesmo lugar, mas o mais 4 mudou, passou lá para o outro lado do sinal de igual. Então, ele passou a ser negativo. 9 menos 4, 5. E lembra lá no comecinho, quando eu comecei a falar desses exemplos, que a conclusão que a gente tinha chegado era essa, que 5 mais 4 é 9. Tá aqui, ó, x igual a 5. Aqui, olha, é a mesma coisa. Só que na letra A e na letra B eu tenho sinal de menos e sinal de mais junto com o número. Aqui o meu número, ó, entre ele e a letra, não tem nenhum sinal, nem de mais nem de menos. Então, aqui, implicitamente, tem uma multiplicação. É um número 5 que multiplicado por um outro número que eu não conheço vai dar 30. 5 vezes quanto dá 30? 6. 5 vezes 6 vai dar 30. Mas como que eu acho esse 6? Como eu posso provar que realmente é o 6? Olha, aqui eles estão multiplicando. Então, ó, de um lado vai ficar o x, do outro lado vai ficar o 30. E o 5 que mudou de lugar? Aqui ele não está multiplicando, eu sempre vou inverter o seu sinal. Ó. Se aqui ele é mais, ele passa menos. Se aqui ele é menos, ele passa mais. Se aqui é multiplicação, ele vai passar dividindo. Então, o 5 ele vai passar dividindo 30. 30 dividido por 5 dá 6. E é o que a gente realmente pensou lá no começo. Olha aqui a letra D, o que está acontecendo. Ele está dividindo, ó, o x está sendo dividido pelo 2. Mas ele continua, ó, do lado esquerdo do sinal de igual. Ele não pode ficar do lado esquerdo, ele tem que passar para o lado direito. Se aqui ele está dividindo o x, então qual é o contrário da divisão? A multiplicação. Então, ó, eu mantenho o x desse lado, repito o sinal de igual, o 7 continua no mesmo lugar e o 2, que antes era divisão, passa a ser uma multiplicação. 7 vezes 2, 14. Então, olha, qual é o número que dividido por 2 dá 7? O 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, esses 4 primeiros exemplos que nós fizemos é a base de tudo. A partir deles, a gente vai conseguir fazer o restante. A letra E. A letra E já modificou um pouco, ó. O x já está lá do lado direito. E aqui, ó, o 20 está do lado esquerdo. O que que a gente vai fazer? A gente vai trocar todo mundo de lugar, só para poder deixar mais arrumadinho. Então, esse x mais 1 vai vir para frente e o 20 vai lá para trás. A gente só inverteu. Quando a gente inverte todo mundo ao mesmo tempo, a gente não precisa mexer com sinal nenhum, a gente só inverteu, tá? Peguei esse aqui, coloquei para o primeiro membro e o que era primeiro membro passei para ser segundo membro. Aí agora a gente vai usar o mesmo passo a passo que a gente fez na A e na letra B. Ó, o x tem companhia, ele não pode ter, ele tem que ficar o quê? Isolado. Então, eu mantenho o x de um lado, repito o sinal de igual. O 20, ele continua no mesmo lugar, mas, ó, esse mais 1, ele tem que sair daqui. Ele tem que ir lá para o outro lado. Se ele aqui é positivo, ele vai vir para o outro lado sendo negativo. 20 menos 1, 19. E para aqui para analisar. Um número mais 1 é igual a 20. Qual é o número que somado mais 1 vai dar 20?
O 19. 19 mais 1 é igual a 20, tá? Agora, essa letra F, olha o que está acontecendo. Aqui, o número que está acompanhando o X, ele está negativo. Se você comparar com a letra C, esse número que está acompanhando o X, ele é positivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de continuar a fazer o passo a passo da letra C, é fazer isso aqui. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Mas, professor, o que acontece se eu multiplicar toda a equação por menos 1? A única coisa que vai acontecer é eu mudar o sinal. Então, por exemplo, se aqui o 7 é negativo, ele passa a ser positivo. Se o 14 é negativo, ele passa a ser positivo. Então, a partir daqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na letra C. Mantenho o X. O 7 que está multiplicando o X, eu mudo de lado. Ele vai passar a ser dividindo. 14 dividido por 7 dá 2. E pensa que isso não é verdade, ó. Menos 7 vezes 2 vai dar menos 14. Então, olha, todas essas equações aqui, A, B, C, D, E, F, é o pontapé para a gente continuar fazendo as equações seguintes. Eu peguei alguns exemplos que estão nos exercícios e vou continuar fazendo com vocês para deixar bem reforçado essa explicação. Quando eu falei para vocês que nem todas as equações são simples de se pensar no resultado, eu estava falando de equações desse tipo aqui. Olha só as equações como são grandes. O primeiro membro tem 3 termos, o segundo membro aqui tem 3 termos. Aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho frações. Então, esse tipo de equação que é o que vai gerar um pouco mais de dificuldade para a gente. Mas é só aplicar o passo a passo que eu já tinha falado anteriormente. Qual é o passo a passo? De um lado, letra, de outro lado, número. Então, a gente vai bem devagar fazendo mudança por mudança. Então, nesse primeiro lado, quem são as pessoas que tem que sair? O 11 e esse mais 3. Eles dois que estão de intrusos aqui. Então, eles têm tudo que sair. Ó, eles vão tudo sair. Desse lado, continua quem? O 2x. O 2x continuou. Coloco o sinal de igual. Todo mundo que está aqui, eu não mudei ainda, então eu vou repetir. Menos 5x, mais 2 e o mais x. Eu só repeti. Agora eu vou colocar quem saiu. Ó, o 11, ele era positivo, passou a ser negativo. O 3 era positivo, passou a ser negativo. Então, eu tirei o 11, tirei o 3. Agora, eu vou olhar para esse segundo membro aqui, o que está depois do sinal de igual. Aqui, ó, só pode ter número. Então, quem é que está de intruso aqui? De intruso aqui está esse menos 5x e esse mais x. Aí, eu coloco ele aqui para dentro, ó, para o primeiro membro. Então, ó, o 2x continua. O menos 5x passou a ser mais 5x. O mais x passou a ser menos x. E do outro lado, quem ficou? Ficou mais 2, ficou menos 11 e ficou menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. Eu vou primeiro somar e subtrair esses termos semelhantes. 2x mais 5x dá 7x. Então, esses dois juntos dá 7x. Menos x igual. 2 menos 11 dá menos 9. E repito, menos 3. Agora, eu continuo fazendo os termos semelhantes. 7x menos x, 6x. Menos 9 menos 3, menos 12. Aí, agora, o que eu vou fazer? Esse 6 e esse x estão multiplicando um pelo outro. O 6, ele tem que sair daqui, ó, porque só tem que ter letra. O 6 ainda é um número, ainda está no lugar errado. Ele tem que passar para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Ó, mantive o x no mesmo lugar, coloquei o sinal de igual,
O menos 12 continua no mesmo lugar. Aí agora eu só vou dividir o menos 12 por 6. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, a minha solução, a minha raiz da equação é x igual a menos 2. Então, vamos continuar aqui na letra H. A letra H tá assim, 3 que multiplica tudo que está aqui dentro. Isso aqui é uma propriedade lá da multiplicação, a distributiva. Então, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, antes de fazer qualquer passo a passo dessa equação, fazer a distributiva para eliminar esses parênteses. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? X. 3 vezes menos 1, menos 3. Repito o sinal de igual. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. E repito esse mais 3 que está do lado de fora. Agora, virou uma equaçãozinha do primeiro grau sem esses parênteses para me atrapalhar. Então, vamos lá. Desse primeiro membro, o intruso é o menos 3. Então, ó, eu jogo ele lá para fora. Se eu jogo ele lá para fora, ele fica positivo. Então, ó, repito o 6x, repito o sinal de igual, repito todo mundo que está aqui. Aí, no final, eu coloco esse menos 3, que quando ele mudou, passou a ser mais 3. Aí, agora, do lado direito, no segundo membro, quem é o intruso? O 2x, porque ó, no segundo membro só pode ter número. Então, eu faço o que com 2x? Passo para o primeiro membro. Então, ó, repito o 6x. Esse 2x, ele é positivo. Quando eu mudo ele de lugar, ele fica negativo. E repito todo o restante que eu não mexi. 2, mais 3, mais 3. Aí eu vou fazer o cálculo. 6 menos 2, 4. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. O que eu faço com esse 4 agora? Ele não está multiplicando? Se eu mudo ele de lado, eu mudo ele dividindo. 8 dividido por 4, 2. E está aqui. Essa é a solução ou a raiz da minha equação. Vamos lá, letra I. A letra I, eu tenho uma fração aqui, do outro lado eu tenho uma soma de um número com um número fracionário. Então, eu não tenho muito para onde correr. Eu vou ter que fazer o quê? MMC. MMC de quem? De 4 e 3. Coloco o número 1 aqui embaixo, vou fazer o MMC de 4 e 3. Divido por 2, divido por 2 de novo, divido por 3. Multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12. Eu faço o que com esse 12? Ó? Divido aqui. 12 por 4, 3. 12 por 1, 12. 12 dividido por 3, 4. Agora, eu pego esse número e multiplico pelo de cima. 3 vezes 3, 9. Igual 12 vezes 2, 24. 4 vezes 2, 8. 8x. A única coisa que eu não vou fazer aqui, que se fosse só números fracionários somados, eu teria que fazer, era repetir o denominador, que é o 12. Aqui eu não preciso repetir. Eu deixo só essa equação. Aí agora, ó, o 9x está no lugar certo. Não tem mais ninguém de intruso aqui. Mas do outro lado, ó, o 8x é intruso. Então, ó, eu mando ele ir lá para o primeiro membro. Então, aqui fica o 9x. O 8x, que era positivo, passou a ser negativo. E do outro lado ficou 24. 9 menos 8, 1. 1x. 1x igual a 24. Pronto, já resolvi a minha equação. Essa aqui vai ser a raiz da equação ou a solução da equação. Letra J. Faço o MMC de 2, 2 e 3. MMC de 2 e 3. Divido por 2 dá 1. Repito 3. Divido por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O que eu faço com esse 6? Divido. Divido por 2, que dá 3. Divido por 2, que dá 3. Divido por 3,
que dá 2. E aqui, ó, embaixo desse 1, coloco 1. 6 dividido por 1, 6. Agora eu vou multiplicar por todo mundo que está aqui em cima. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Repito esse sinal de menos. Abro parênteses. 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Por que eu tive que abrir parênteses aqui? Porque aqui, ó, é negativo. A gente vai ver o porquê daqui a pouquinho. 6 vezes 1, 6. Aqui é positivo. Por ser positivo, eu não preciso abrir parênteses. Só multiplico direto. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Por que eu abri parênteses aqui? Porque aqui é negativo. E esse sinal de menos do lado de fora muda todo mundo que está aqui dentro. É como se eu fizesse uma distributiva do sinal de menos. Então, ó, repito o 3x, repito o 6. Aqui ele é positivo, passa a ser negativo. Aqui ele é negativo, passa a ser positivo. E vou repetindo todo o restante. Agora, ó, eu vou ver quem é intruso do lado esquerdo, quem é intruso do lado direito e colocar cada um no seu devido lugar. Desse lado, o 3x fica, esse 3x fica. Quem é que tem que sair? O mais 6 e o menos 15. Então, ó, eu jogo ele lá pro outro lado. Então, o 3x ficou, esse outro 3x ficou, repito igual e repito todo mundo que tá aqui. O mais 6 saiu, fica negativo. O menos 15 saiu, fica positivo. Aí agora, desse lado, tem esse 4x que é intruso. Se ele é intruso aqui, ele tem que ir lá para o primeiro membro. Se aqui ele é positivo, quando ele muda de lugar, ele fica negativo. Então, ó, ficou menos 4x. E do outro lado, quem fica? O 6, o menos 2, o menos 6 e o mais 15. Aí agora a gente vai fazer o cálculo. 3 mais 3, 6. 6 menos 4, 2. 2x. 6 menos 2, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 15 vai dar mais 13. Aqui, ó, vou continuar no cantinho. O 2 está multiplicando o x. Então, se eu mudo ele de lado, ele tem que passar a ser, em vez de multiplicar, dividindo. 13 não dá para dividir por 2, não dá uma divisão exata. Então, eu deixo ou o resultado na forma fracionária, ou eu coloco na forma decimal, 6,5. Então, gente, vamos lá. Cada equação, a gente vai ter que ver o que tem que ser feito nela antes de chegar nessa parte final. O objetivo sempre vai ser esse. De um lado, letra. Do outro lado, número. Então, o passo a passo para cada equação vai variar de exercício para exercício. E é só com a prática que vocês vão conseguir fazer. Então, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Eu já vou deixar, como a gente já encerra nossa matéria aqui, nesse bimestre, eu vou deixar exercício suficiente para quinta da semana que vem e sexta da semana que vem. Então, eu vou colocar os exercícios, vocês vão fazer aos poucos e eu vou mandar 2 vídeos de correção. Um vídeo para quinta e um vídeo para sexta, tá? Eu vou deixar bastante exercício e vou dividir essa correção entre quinta e sexta-feira, beleza? Aí vocês vão fazendo aos poucos, me mandem as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou gravar o vídeo porque como eu sei que é uma matéria nova, não é uma matéria tão fácil de se aprender, eu vou colocar o passo a passo de cada resolução para a gente conseguir fixar bem a aprendizagem dessa matéria, tá bom?